Olá, esse é o Mais Saúde, que já está no ar. Terça-feira a gente tem aqui esse encontro, né? Para você ficar por dentro de tudo, né? Relacionado ao seu bem-estar. São vários assuntos que a gente traz aqui na nossa pauta para tratarmos aqui com convidados muito especiais, especialistas nesses assuntos, e você de casa aí acompanhar, né? Dicas sobre tratamentos, prevenções, né? Cuidados que você deve tomar aí com a sua saúde. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de obesidade, dos novos tratamentos, né, das novas diretrizes, dessas questões que envolvem a obesidade em adultos e também em crianças. Fique atento porque a gente vai falar disso já já. Eu vou conversar sobre isso com a doutora Carolina Alvarenga. Quem mais? Hoje mais comigo aqui também. Quem vai estar é o Jorge Luiz Borges, que é psicólogo, que nos visita aqui. O Jorge, assim como a doutora Karina, são praticamente nossos consultores, né? Estão sempre presentes aqui no nosso programa e vêm sempre trazendo um conteúdo muito especial. O Jorge vai falar sobre borderline. Você sabe o que é borderline? Pois é, a gente vai falar sobre isso, essa questão de pessoas que têm essa situação aí de borderline, pessoas que passam por isso, né? Um tratamento psicológico deve ser feito nessas situações. Quem está mais propenso a ter isso? Ou seja, são questões que a gente vai levantar aqui com o psicólogo Jorge Luiz Borges, que hoje também nos visita. Você pode participar. Nosso telefone é o 3821-4488. Participe você também. Pode mandar mensagem também no 99947-4515, que é o nosso WhatsApp, né? Você participando do programa fica muito bacana. Então, na medida do possível, a gente vai repassando aqui aos nossos convidados os seus questionamentos, seus posicionamentos, suas dúvidas, né? A gente vai tirando aqui, na medida do possível, com os nossos entrevistados. Participe, o programa é feito também por você e com a sua participação fica muito melhor, tá bom? Olha, deixa eu agradecer o pessoal da Floricultura Polo, que está sempre trazendo aqui belíssimos arranjos aqui para o nosso estúdio. Hoje você vê aí esse arranjo natural, né, de asplênio, né, na verdade. Tá lindo aqui, deixando o nosso ambiente mais bonito. A Polo Floricultura, 3822-2200. Um abraço lá para a Lourdinha e toda a equipe, né, lá da Polo Floricultura, na Major Gotti 1025. Bonito demais, sempre bom, né? Tem um verde aqui para deixar o nosso ambiente mais bacana. Endocrinologista Karina Alvarenga, comigo aqui. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda de volta ao programa para a gente poder falar de obesidade, para a gente poder falar desses diversos temas relacionados a essa questão que está tão presente e é tão comum nos dias de hoje. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e trazendo sempre as novidades dos congressos, dos simpósios, para a gente conversar. Doutora, você me dizia que os conceitos vão mudando, né? E o conceito de obesidade ele tem mudado ao longo do tempo? Mudou no seguinte sentido. Antigamente, como que a gente via obesidade? Se eu como mais e gasto menos energia, é por isso que eu ganho peso, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente sabe que o cérebro do paciente é programado para comer mais e para gastar menos. Então a gente vê a obesidade como uma doença cerebral. Uma doença inflamatória, uma doença crônica, mas como uma alteração no hipotálamo que gera o comer mais e o metabolismo mais lento. Então, é uma inversão de conceitos, né? A gente vê a obesidade hoje diferente do que a gente via. Não é um conceito mais de vontade. Você não é obeso porque você não tem vontade, força de vontade para emagrecer. Você é obeso porque você tem uma programação cerebral que faz você ter mais apetite ou até um paladar voltado para guloseimas e faz você ter. Isso é uma programação cerebral, uma programação genética ou uma alteração genética provocada pela epigenética, pelos hábitos de vida, pelas escolhas que o paciente vai fazendo ao longo da vida, que pode transformar a genética que ele tem. E aí tem aquela questão da pessoa falar, eu tenho mais fome do que as pessoas naturalmente têm. Isso também tem a ver com o comportamento, tem a ver com a maneira como ela vive, e ela vai adquirindo isso ao longo do tempo, é isso que você diz, não? Na verdade, a obesidade é uma doença complexa, multifatorial,
Mas, por exemplo, vamos supor que Karina, já perdi 30 quilos. Então, eu sou uma obesa controlada. Eu sou uma obesa que mantém o tratamento, mantenho atividade física, mantenho alimentação saudável e, por isso, eu estou controlada. Eu não estou curada. Mas vamos supor que uma pessoa é normal, nem magrela demais e nem obesa, mas ela tem a genética para ser o peso ideal. E aí ela se expõe a muito produto industrializado, a um estilo de vida de muito estresse, a pouca atividade física, muito sedentarismo. A genética dela, os genes, eles podem sofrer reações químicas, por exemplo, metilação, e acordar a genética da obesidade. Então, a partir desse momento que houve essa modificação genética pelo ambiente, pelas escolhas que a paciente fez ou pelo estilo de vida da paciente, ela acordou uma genética que estava dormindo, que estava quietinha. E aí ela se torna uma obesa. E à medida do momento que você se torna obeso, você adquire uma doença crônica, como diabetes. Olha, eu fiquei diabético. E aí? Aí que você adquiriu uma doença crônica. Então, tem como reverter o diabetes tipo 2? Tem. Assim como tem jeito de reverter a obesidade. Só que você não pode parar o tratamento. O tratamento tem que ser para sempre. Essa questão da alimentação é interessante a gente tratar, porque, por exemplo, eu como gordinho, às vezes um amigo magro come muito mais, se alimenta muito mais do que eu, e eu engordo muito mais facilmente do que ele. Às vezes ele nem ganha peso com essa alimentação toda, né? Sim, isso aí pode ser devido a uma alteração na flora intestinal do paciente. Nós temos micro-organismos no intestino, bactérias, vírus, e algumas pessoas têm uma flora intestinal que propicia a lentificação do metabolismo e a absorção de mais calorias daquilo que se come. Então, você aproveita mais as calorias dos alimentos que são ofertados para você e para o magro. Por isso, é uma doença complexa, uma doença multifatorial e jamais um problema de vontade. Você não tem força de vontade. Não é tão simples assim, entendeu? Doutora, já tem pergunta aqui para você. A Eleusa está dizendo o seguinte: não tenho tempo de fazer exercício, sou sedentária e gostaria de saber se só mudando a minha alimentação posso emagrecer. Não existe na medicina o sim e o não, o tudo ou nada. Sim, é possível, mas é mais difícil. A base do tratamento seria 150 minutos por dia. Então, a cama que ela deixar de arrumar, ela já vai ganhar 15 minutos no dia, né? E a cama nós vamos bagunçar? Tô brincando, tá, gente? É brincadeira. Mas, assim, os exercícios, eles são realmente a base do tratamento. A gente não precisa ser um corredor, um ciclista, né, um maratonista, não. A gente pode fazer 150 minutos por semana de atividade física, de moderada a alta intensidade, e isso é o suficiente para te auxiliar. Eu geralmente acordo 15 minutos antes, a minha bicicleta está no meio da minha sala, tá lindo, mas da pandemia não pode receber visita mesmo, né? E aí eu acordo 15 minutos antes, faço 15 minutos, e ao deitar eu faço mais 15 minutos, agora na pandemia, que a gente não pode estar se expondo muito aos riscos da academia, né, de outras coisas assim. Ou seja, de maneira geral, só a alimentação pode não significar um emagrecimento? Pode ajudar, mas não é tão eficaz assim. A base do tratamento, o tratamento é constituído de step by step, ou seja, passos a passos. E a base do tratamento é a mudança do estilo de vida, que inclui alimentação saudável, uma casa saudável e atividade física. Doutora, você citou aí a pandemia e a relação Covid e obesidade. O que a gente pode falar sobre isso? Isso é muito importante. É o primeiro momento, eu acho que da medicina, que a gente viu a obesidade como um problema sério, um problema de saúde pública, né? A gente vem de uma cultura que a fome era o problema de saúde pública, nunca a obesidade. E agora o que a gente tem visto,
Idosos, magros, ativos, que fazem atividade física, estão sobrevivendo ao Covid. Mas obesos, jovens, sedentários estão morrendo pelo Covid. Por quê? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. O tecido gorduroso, ele libera citocinas inflamatórias no sangue do paciente. E isso gera uma inflamação mais acentuada e a gente tem maior dificuldade de controlar uma doença como essa gripe, né? Essa infecção viral. Se ele já tiver comorbidade, pior ainda, né? Pior Porque ainda. aí um diabetes... Mas aí que tá. Antes a gente não achava que obesidade era comorbidade. Agora você viu, diabetes é comorbidade, hipertensão é... Mas obesidade também. Também é comorbidade. É comorbidade. É a primeira vez que você tem essa visão. Então, ser um obeso controlado diminui o risco de você morrer de qualquer tipo de infecção, inclusive do Covid. Doutora, nós somos muito o espelho daquilo que está no nosso ambiente, né? Daquilo que está ali ao nosso redor, daquilo que está na nossa casa. O papel da família nesse tratamento da obesidade, ele é extremamente importante, né? É muito importante, sim. Principalmente porque a família fala assim: você não tem vergonha na cara, você não tem força de vontade, mas traz lá o bolo de chocolate, a Coca-Cola, o salgadinho, enfim. Um ambiente obesogênico, ele vai aguçar o paladar do obeso. O obeso, a gente costuma falar de forma simplória, ele tem a genética do impulso alimentar. Se eu vejo, eu quero comer. Então, a família, ela precisa entender que obesidade não é falta de força de vontade. É claro que você tem que ter uma motivação para escolher o tratamento. Olha, eu quero me tratar. É o primeiro passo. Você saber os benefícios de ter uma perda de peso de 5 a 15% do peso atual. Mas a família, entendendo que isso é uma doença, ela tem que fazer um ambiente propício para que você tenha uma dieta saudável. Então, uma casa saudável, um ambiente de trabalho saudável, faz parte do amor que você tem pelo seu ente querido. Olha, eu estou aqui com a endocrinologista Karina Alvarenga, que veio hoje nos visitar novamente, trazendo aqui excelentes dicas, né, e trazendo um conteúdo todo especial para a gente. Vou fazer um intervalo rapidamente para a gente tomar uma água e volta já. Nós estamos de volta então com Mais Saúde, falando sobre obesidade, nesse segundo bloco aqui com a doutora Karina Alvarenga. Doutora, a gente falava no bloco anterior dessas questões, desses avanços, desse tratamento, e aqui em off você me dizia dessa necessidade do tratamento ser também medicamentoso, né? Como é que tem isso? Porque a gente vem avançando ao longo do tempo, hoje com maior facilidade, né, com mais estudos. Então, hoje, a identificação é usar também, além da alimentação, o tratamento medicamentoso? Exatamente. O que acontece? O seu cérebro, ele tem carimbado lá o peso máximo que você atingiu. Um set point para o peso. Então, 100 quilos. Quando eu não uso medicamentos, eu não consigo enganar o meu cérebro, que sempre vai tentar me levar de volta para o peso máximo que eu atingi. Então, essa semana a gente está assistindo o Obesity Week, que é um congresso, que é uma semana inteira, né? Um congresso internacional com os maiores pesquisadores de obesidade. E o que nós médicos, endocrinologistas, temos dificuldade com vários profissionais é mostrar isso. Olha, diabetes eu trato com remédio, pressão alta eu trato com remédio, pneumonia eu trato com remédio. Por que obesidade, que é uma doença crônica cerebral, eu não posso usar medicamentos? Os remédios para obesidade são tidos como fazem mal. E a gente não tem esse cenário na medicina mais. Os medicamentos modernos para perda de peso, eles fazem mal se automedicados, sem um acompanhamento médico, e eles fazem mal se você não tem um segmento. O doutor me deu a receita, eu fui para minha casa, usei e nunca mais voltei. Não é assim.
é um conjunto de coisas. E o que eu achei interessante é que nesse Obesity Week, nesse congresso que está acontecendo essa semana online, a gente ouviu alguns profissionais de Harvard falar. E eles disseram o seguinte: 2 medicamentos é melhor do que 1. Ou seja, a famosa terapia dupla. A gente já tem terapia dupla para diabetes, para hipertensão e agora para obesidade. E por que a terapia com 2 remédios é melhor do que 1 remédio? Porque eu uso uma dose menor e a chance de ter efeitos colaterais, que é comum em qualquer medicação que eu uso, também é menor. Então, sim, você precisa de medicamentos, cada um com o seu perfil, e medicado por um médico, por alguém que entenda de obesidade, que vai analisar o seu perfil. Cada paciente tem um perfil para o medicamento diferente. Por isso é preciso confiar no médico, dizer, olha, eu sou assim, assim, assado. O médico não está ali para te julgar, ele está ali para te entender, e quanto mais ele entender quem é você, melhor ele vai saber te medicar. Mas essa questão dos medicamentos não seria porque muitas vezes a pessoa, como você disse, se automedica e aí tem reações estranhas e aí passa por situações muito complicadas de viciar no medicamento que não era o ideal. Tem muito disso também, né? Os medicamentos de obesidade, do consenso, eles não viciam, né? Nós não temos dependência química de medicamentos para perda de peso. O que nós temos é o cenário seguinte: obesidade é doença crônica. Então, alguns pacientes, ou a maioria dos pacientes, vão precisar de medicamentos para o resto da vida. Não é uma doença para o resto da vida? Então, às vezes, o medicamento vai ser para o resto da vida. Por quê? Porque quando eu perco 15% a 20% do meu peso, é o que a gente chama de fase ativa da perda de peso, o meu cérebro me permite perder peso de 3 a 6 meses. Deu 6 meses, ele faz uma redução no meu metabolismo e aumenta o meu apetite de forma tal que ele tenta fazer eu voltar para o peso máximo. Nesse momento, o paciente faz o platô. O platô faz parte desse tratamento. O seu cérebro está acostumando com um novo peso, ele está fazendo um novo carimbo, um novo set point. Olha, era 100 quilos, mas agora não é mais. Agora eu desci para 90. Beleza, então eu vou ficar em 90 durante 6 meses. E aí o cérebro começa a deixar você perder peso novamente. Então, platô faz parte do seu tratamento. Está chegando no Brasil, acredito eu que até o ano que vem, acho que por volta de abril a gente já deve ter, uma nova medicação que vai tentar bloquear esse mecanismo de reduzir o metabolismo e aumentar o apetite. É uma medicação nova que promove uma maior perda de peso sem essa adaptação cerebral. Então, nós, como médicos, estamos ansiosos por isso. Por falar em medicamento, essa é inclusive uma pergunta aqui do Paulo, doutor. Ele está querendo saber o seguinte: se ainda é muito caro, e se esses medicamentos ainda são muito caros, medicamentos para obesidade? Nós temos não tantos medicamentos assim no mercado, mas eu consigo tratar o meu paciente desde a rede pública até o paciente que pode pagar um pouco mais. É claro que a melhor medicação que nós temos hoje no mercado, sim, ela é cara, né? Deve estar saindo aí uns R$600 por mês, 550, mais ou menos. A gente que é médico não fica tanto por dentro do preço. A gente sabe o preço porque o paciente traz isso para nós, né? Mas é por volta disso. Mas eu tenho medicamentos de R$80, de R$50 no mercado, que também vão tratar obesidade. Muito bem. Tem pergunta aqui, doutora, tem várias perguntas, mas entre elas a da Daniela. Ela pergunta o seguinte: por que, no geral, não vemos pessoas idosas gordas? Acho que ela está falando de um número grande, né? Porque a gente vê assim, né? Eu não sei se a minha amostra é viciada, mas a ciência indica que quanto mais idoso, maior o ganho de peso, né? Então, por exemplo, os idosos, eles têm diabetes porque eles ganham peso. As mulheres, quando entram na menopausa, quando envelhecem,
após menopausa, você pode ganhar até 7 quilos. Então, assim, eu acredito que os números são contrários do que ela está dizendo. Eu acho que ela está querendo relacionar se a alimentação dos idosos não era melhor do que a nossa. E aí tem um ponto que eu digo sim, porque eles não comiam nada industrializado. Eles não comiam nada que vinha no saquinho, era tudo que vinha da terra. Outra geração, né? Outra geração. E outro fator é que eles trabalhavam, eles não tinham carro, né? Eles movimentavam mais. Nós somos mais computador. Eu passo o dia todo no consultório, então eu fico sentada. O máximo que eu faço é ir até a sala de espera buscar o meu paciente por uma questão de educação. Então, assim, a gente é muito mais sedentário. Agora, falar para mim que a banha de porco, a fritura, a quitanda de antigamente fazia bem, engordava menos, eu acho isso uma falácia. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acredito que não. Inclusive, agora no Obesity Week, mostrou que as gorduras saturadas realmente estão mais relacionadas a índice de câncer. Né? E se a gente for pensar muito antigamente, morria-se de morte morrida. Deitava, morria aos 40, 50 anos e não sabia de quê. Por quê? Infartou dormindo. Né? Então, a gente não tinha diagnóstico. Então, eu tenho muito medo dessas falácias, sabe? O Luiz, lá do Mar, você está com uma dúvida. Qual que é a dúvida, Luiz, que você tem sobre Ele está falando sobre veganos e vegetarianos com essa relação à obesidade, Luiz, é isso? Isso diminui em algum aspecto? Melhora a situação? Os estudos mostram que os vegetarianos e veganos realmente têm um índice de obesidade menor. Mas eu acredito que eu sou vegetariana, eu não sou vegana, e a gente come mais natural, né? Eu como mais fruta, verdura, grão de bico, lentilha, então assim, coisas mais naturais. Raramente vocês vão me ver comendo uma pizza, um sanduíche, um refrigerante, uma bebida alcoólica. Então eu acredito que é o perfil de escolhas. O vegetariano, quando você entra em grupos de vegetarianos aleatoriamente na rede social, você vê que são pessoas que escolhem coisas mais naturais, entendeu? Não coisas industrializadas. O que melhora a situação. Sim, o industrializado, ele vai no seu ponto de compulsão alimentar e alimenta a sua compulsão alimentar. Tudo que é industrializado vai gerar mais compulsão alimentar. O Samuel disse que viu na internet um médico dizer que existem obesos saudáveis. Ele quer saber se isso é possível. Esse médico está desinformado. Talvez não seja nem médico, né? É difícil hoje em dia, porque a gente tem informações que vêm de vários lugares. O que acontece? O obeso, ele nunca é saudável. Mesmo que todos os exames de sangue estejam normais, existe uma inflamação lá na célula do obeso. Uma inflamação que não pode ser detectada pelos exames, tomografia, ressonância, exame de sangue, mas que ela existe. E é essa inflamação que leva à artrose, a 14 tipos diferentes de câncer, ao diabetes. As complicações do diabetes começam lá atrás, no estado de pré-diabetes, quando ele era obeso. Então, assim, não existe obeso saudável. O que existe é um novo conceito também do Obesity Week, é uma obesidade controlada. Não vou dar um exemplo, eu ia te perguntar o seu peso, mas não vou ser indelicada. Pode perguntar que eu vou dizer. Você vai dizer quanto que você pesa? 108 quilos. 108... Bem pesados. 108 quilos. Se você perder de 5 a 15% do seu peso, ou seja, de 10 a 15 quilos mais ou menos, se você pesar 95 quilos, você é um obeso controlado. Então, você não precisa ser magrelo, não precisa sair da calça 48 e vestir 36, que foi o que eu fiz. E eu fiz isso ao longo do tempo. E eu fiz isso quando eu era jovem. Porque quanto mais tempo você mantém no estado de obesidade, mais cicatrizes você faz no seu cérebro. São as chamadas glioses. E mais difícil reverter o processo fica. Entendeu? Então, obesidade tem que tratar rápido, não dá para esperar.
É preciso. Quando ela vem aqui, a gente tem muito mais pergunta, muito mais questionamento para a doutora Karina, mas o tempo não dá, né? O tempo é mínimo para um conteúdo tão bem preparado que ela traz aqui para a gente. Doutora Karina Alvarenga, endocrinologista. Ontem fui falar com a Endra na transição, capacitadíssima, e deu um maior trabalho. Acho que eu vou ter que começar a trazer, além de endócrinos, também pessoas que tratam da nossa dicção. Né, para uma dicção melhor, né, uns fonos também aqui no programa. Mas, doutora, muito obrigado por ter vindo. O programa está sempre de porta aberta, viu? E se tiverem alguma pergunta, podem mandar para o celular da minha secretária, o 998971025, que ela me passa e eu terei maior prazer de responder vocês. Muito bem. Tá? Pois é, a doutora Karina conosco hoje aqui, falando sobre obesidade. Ela vai voltar, com certeza, né? Sempre vem trazendo aí, como eu disse, um bom conteúdo. Na sequência, vamos falar sobre, olha só, borderline. Você sabe o que é isso? Comportamento, né? A maneira como a pessoa reage diante de situações, mudanças repentinas de humor. Um assunto muito interessante para a gente tratar aqui no nosso Mais Saúde. Já já eu recebo o Jorge Luiz Borges, que é psicólogo e vem hoje bater um papo com a gente. Fica aí. Já estamos de volta, então, com o Mais Saúde. Agora a gente fala sobre, cabeça, mente, né? Como é que está aí o seu bem-estar psicológico? Como é que você vem tratando disso? De que maneira você se encara na frente do espelho, né? Você tem se perguntado aí como é que eu estou psicologicamente? Como é que você, né, se relaciona com essa nossa realidade? Pois é, né? A gente fala hoje sobre borderline e esse tratamento psicológico e a maneira como você lida com isso, com o Jorge Luiz Borges, psicólogo, está aqui conosco. Jorge, primeiro, já agradecer por você vir, porque a gente sempre, quando o chama, você nos atende aqui, trazendo, como eu sempre digo, um conteúdo muito especial, né? Seja bem-vindo de volta. Eu agradeço o convite sempre, Odair, e agradeço os telespectadores pela atenção também, desde já, porque acho importante a gente conseguir. É uma frase que eu sempre repito, porque eu considero ela importante, aproximar a psicologia das pessoas, aproximar esse entendimento da saúde mental das pessoas que, infelizmente, acaba sendo um pouco banalizada pelos papos do dia a dia, pelo excesso de informação na internet, pela facilidade que as pessoas têm de encontrar na internet uma série de textos, em tese, respostas, bons ou maus textos, mas que, quando são mal interpretados, acabam dando vazão para diagnósticos errados, para uma falácia muito popular que não necessariamente ajuda. Eu escutei até há poucos dias atrás uma pessoa dizendo: eu passei por determinada situação, comecei a pesquisar e acho que fiquei pior. Realmente, por quê? Porque não existe orientação específica e fica aquela informação solta. Então, tem uma gugada. Sim, mas então a gente poder falar sobre isso e trazer um pouco de informação para as pessoas nesse sentido é muito legal. Muito bacana. Ô Jorge, recentemente em um reality show da TV, uma das participantes teria demonstrado, e aí surgiu essa questão aí de borderline, né? Para quem está em casa entender, o que exatamente é o borderline? Porque aí, até para mim, é uma palavra um tanto quanto nova. Eu já tinha ouvido falar do conceito e tal, mas assim, nunca tinha visto, por exemplo, na televisão alguém com sintomas ou demonstrando estar com isso. O que é o tal do borderline? O transtorno da personalidade borderline, ela, assim como outros transtornos, outros adoecimentos, ela precisa de atender alguns critérios diagnósticos para ser classificado. Então você tem alguns, por exemplo, um pânico relacionado ao abandono, aquela sensação de desespero de que ninguém vai estar ali presente. Pode apresentar, a pessoa que tem, pode apresentar condutas de autodestruição, automutilação, idealizações, fantasias, tudo isso de uma maneira muito extrema, bem como essas oscilações de humor que são muito drásticas. Esse é o ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque a gente pode ler todos esses critérios, tentativa de suicídio também, um histórico disso. E a gente pode ler todas essas características, esses sintomas, e alguém pode simplesmente se identificar e dizer: eu tenho isso, eu estou com isso. Se a gente lê, por exemplo, critérios diagnósticos da depressão, que diz falta de ânimo para as atividades do dia a dia, falta de esperança em relação à vida, alguém vai ler e vai dizer: gente, eu tenho. E realmente, nós temos um pouco dessas características. O grande problema é quando isso se torna extremo. Aí vem a pergunta: tá, mas eu estou extremo ou não?
dentro dessa descrição de sintomas, eu estou apresentando características de extremidade ou não? Aí cabe uma avaliação profissional, porque é um processo muito individual. É aí que vem o cuidado quando a gente vai entrar em contato com coisas relacionadas à saúde mental. Porque a mente ela é muito complexa, eu posso ter características, mas não necessariamente ter aquele transtorno. Então esse é um ponto a ser avaliado. Então existem critérios diagnósticos que podem atender aquela doença especificamente, mas não necessariamente eu estar doente. Daí a confusão do borderline com um paciente que tenha, por exemplo, sintomas, né, diferentes, mas que incluem também aí parecidos com o que está dentro do borderline, como, por exemplo, as pessoas que são consideradas bipolar, né? Aí há também um engano justamente por isso, né? Sim, porque infelizmente a banalização desses nomes, se eu tenho dificuldade de convívio com alguém, ou se eu tenho oscilações de humor, ou alguém com quem eu convivo tem oscilações de humor, é natural que alguém diga, você é bipolar, você está bipolar. Até para ofender, né? Até para ofender, acaba se tornando uma ofensa, realmente. Então, dentro do transtorno de personalidade borderline, já foi chamado de fronteiriço, como se a pessoa estivesse na fronteira ali entre a normalidade e a loucura. Olha o tanto que isso abre margem, essa nomenclatura abre margem para uma coisa pejorativa. E a saúde mental ela é uma coisa muito séria, tanto é que é a área da medicina mais complexa. Tanto é complexa que a gente não precisa voltar muito no tempo para a gente acessar ali aquela história dos manicômios. Por quê? Porque não tinha o que ser feito com o paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico é muito complexo. Envolve uma questão multidisciplinar, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional. São tantos profissionais envolvidos na tentativa de oferecer um bom tratamento. Primeiro, o diagnóstico já é difícil. Porque, esse paciente apresenta essa variável, aquela variável, eu vou classificar ele como o quê? E agora o segundo passo. Como que eu vou tratar esse paciente? E talvez a parte mais difícil. Esse paciente vai ter adesão ao tratamento? Ele vai aceitar que ele precisa ser tratado? Que ele tem uma condição mental em que ele precisa de ajuda? Talvez essa seja a grande dificuldade para o paciente psiquiátrico de maneira geral. Jorge, a gente estava falando aí dessa questão da pessoa buscar a informação na internet, muitas das vezes acaba buscando e entendendo de maneira errada, justamente por não ter procurado um profissional médico, e isso também reflete num problema maior, que é a automedicação, né? A pessoa acaba procurando o que será que eu tenho, o que será que eu sinto, quem sou eu, como é que eu... né? E aí acaba se automedicando erroneamente, né? Isso é um risco, porque a interação medicamentosa ela é variável demais. Eu não sei como que eu vou reagir com a medicação que você usa e vice-versa. Então, isso realmente é um tiro no escuro. Esse é o grande problema da ferramenta da internet, que ela é tão boa para algumas coisas, mas ao mesmo tempo tão perigosa. A facilidade que eu tenho de olhar uma bula, de pesquisar o que eu posso tomar ou não, ou o que me geraria determinado efeito ou não, faz com que muitos se arrisquem nesse mundo aí e querem ser autossuficientes, né? A autossuficiência é muito perigosa. Eu vou conseguir sozinho, pode deixar que eu sei, eu já aprendi, eu já li na internet, ou alguém que passou ali na esquina me explicou e falou que para ele é bom. Então é arriscado, a gente não sabe qual o tipo de efeito que essa droga neurológica pode causar. Ela tem que ser administrada com muita responsabilidade. Bom, deixa eu fazer um intervalo rapidamente aqui, vou pedir licença para o Jorge, a gente volta já falando mais de borderline aqui no nosso programa. Vamos tomar aquela aguinha e a gente volta em um minuto. De volta com mais saúde. Nesse bloco a gente continua falando de borderline. Eu estou aqui com o Jorge Luiz Borges, psicólogo. Ô Jorge, a gente falava no bloco anterior dos sintomas, né? A gente falava aí dessas questões envolvendo, né, até chegar ao diagnóstico do borderline. Mas como é que é esse tratamento? Porque aí ele depende de pessoa para pessoa, existe um tratamento centralizado, existe uma maneira de tratar essas pessoas que estão com esse problema, ou aí vai depender de um acompanhamento, vai depender da idade, vai depender de como cada um se mostra? Todo adoecimento, ele gera sofrimento para o paciente e para a família, para o cuidador, para quem está próximo. O adoecimento nunca fica centralizado apenas
no doente, ele acaba atingindo os que estão em volta. Então, muitas vezes a família, quem está próximo, percebe que uma pessoa está em dificuldade, percebe que uma pessoa precisa de tratamento, e o maior desafio é fazer a pessoa entender que ela precisa de aderir a algum tipo de tratamento. Dar um primeiro passo. Fazer uma consulta, ser informada do que ela está passando, receber um feedback, se ela tiver condições para isso, né? Mas dar abertura para esse apoio. A família sofre muito quando o paciente não aceita tratamento. Quando o paciente se recusa a ir no médico, se recusa a fazer um exame. Talvez esses pacientes sejam os mais difíceis. Porque quando existe uma adesão, quando existe uma intencionalidade, um esforço do paciente em melhorar, é muito bom quando existe essa ajuda por parte do paciente. O paciente toma consciência do estado adoecido dele e ajuda o profissional a caminhar junto com ele. Essa ajuda é mútua. Tanto o paciente ajuda, quanto o médico ou o psicólogo ajuda. O que importa é dar um primeiro passo. Pode ser numa consulta psicológica, que seja para o psicólogo orientar para que essa pessoa busque um médico, ou mesmo numa consulta médica, que esse médico, assim, sinalize a necessidade de um acompanhamento psicoterápico e que esse paciente também possa, se assim ele tiver condições, que o paciente também possa escolher qual profissional está de acordo ou não. Dar essa liberdade para o paciente é importante se ele tiver condições de dizer. Você não precisa comprar a ideia do primeiro profissional que você vai ou do primeiro médico. Você pode fazer tentativas para tentar perceber qual que é uma sintonia melhor com o profissional. Eu acho que isso aí é um bom primeiro passo para uma caminhada boa. Jorge, tem pergunta aqui da internet sobre isso e, olha só, a Caroline está querendo saber se é verdade que as mulheres sofrem mais com borderline do que os homens. Isso é uma questão estatística, né? Existem números demais a respeito disso. A questão que a gente precisa focar mais é em que esses números estatísticos nos ajudam. Em que nos ajuda saber de um número. A questão é, eu preciso entender como esse adoecimento me acomete, ou acomete aqueles que estão próximos de mim, e quais passos eu vou dar para um tratamento. Antes de vir para cá, a gente acaba tendo contato com muitas pesquisas, né? Lendo algumas coisas para a gente até se atualizar de como está a situação dos números das doenças. E a gente percebe muito isso. Determinados países apresentam um aumento, outro um declínio. Mas no que a gente precisa se focar? É dentro do que a gente está vivendo, o que é realmente importante para nós. O que a gente realmente se depara como dificuldade que nos impede de passar pelo adoecimento e buscar ajuda. Então, eu acho que esses são os fatores que eu gostaria de pontuar de maneira mais enfática. Independente de ser homem ou mulher, né? Independente do quantitativo. Bom, aqui tem a Letícia, quer saber quais são as causas, o que provoca o borderline. Então, isso é uma condição mental que pode ser hereditária ou não. As pressões ambientais, relações familiares, são multifatores. Esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento, para a continuidade dos sintomas. Depende muito, eu tenho percebido em muitos relatos de pacientes que apresentam esse adoecimento ou qualquer outra condição mental, muitas vezes famílias que não apoiam, famílias muito críticas. Não estou dizendo que isso é a causa, a única causa. Esse talvez seja o grande erro dentro dos processos diagnósticos, é ficar procurando um culpado, uma causa, um fator apenas. Sempre são vários fatores que desencadeiam um adoecimento. Assim como qualquer outro transtorno, se você for trabalhar a depressão, você precisa olhar o histórico familiar de como que essa doença apareceu de forma hereditária. Borderline é a mesma coisa, transtorno bipolar da mesma forma. Observar isso é importante. Focar nisso como o único fator responsável por tudo não é o caminho. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, ela quer saber o seguinte, ela diz aqui que tem um familiar que tem esse transtorno e quer saber qual a melhor maneira de agir durante uma crise. Exatamente a questão da crítica, eu peço um cuidado para que as pessoas tenham em relação a qualquer tipo de crise. Banalizar o sofrimento do doente não é o caminho. Falar, não, isso é bobagem, isso vai passar logo, esquece isso, não fica assim não. Isso não ajuda. É importante
dar abertura para que o paciente manifeste a sua angústia, se a família assim tiver condições de fazer. Trabalhar com saúde mental é sempre muito complexo, porque normalmente o paciente é hipersensível, tem uma sensibilidade muito grande. Então, pisar em ovos, ter cuidado ao lidar com esse paciente para não agravar a crise. Se você estiver diante de uma crise e de repente banalizar aquilo, dizer que aquilo não é importante, que aquilo ali vai passar logo, você pode, infelizmente, incorrer no erro de deixar o paciente mais tenso ainda, se sentindo pior com a própria condição. Então é entender que aquela crise é um atrito, que aquela crise é um problema, que mesmo que ela vá passar em algum momento, seja de forma medicamentosa ou não, que o paciente precisa de acolhimento. Ele precisa encontrar um ambiente de aceitação dentro daquela dificuldade dele. A crítica, o apontar de dedos, o dizer que aquilo não é importante, não é o caminho. Ô Jorge, o portador do borderline, dessas condições psicológicas aí, dessas doenças mentais, ele tem mais suscetibilidade, mais probabilidade a vícios, por exemplo, ao uso de drogas, bebida alcoólica. Isso tem a ver, não? Os transtornos mentais têm comorbidade com outros transtornos mentais. Então é comum existirem mais de um diagnóstico para determinado paciente. É muito comum. A dependência química ela pode andar junto com o transtorno de personalidade borderline, com a depressão, com a bipolaridade. Pode andar junto. Um pode levar ao outro, ou podem surgir de maneiras conjuntas e aí os desdobramentos são inúmeros. Os vícios, eles podem tanto estar relacionados até com a própria medicação, há muitos casos de automedicação vêm daí, e até o vício mesmo em drogas ilícitas pode combinar muito com esse tipo de diagnóstico. E aí ressalto mais uma vez, a dificuldade que existe no tratamento dos transtornos mentais. Tanto é que, voltando no tempo, por que existiam manicômios? Por quê? Não haviam recursos para o tratamento. Então, eram medicações extremamente pesadas, recursos terríveis, desumanos. Hoje não. Felizmente, existe uma evolução da psiquiatria, existe uma evolução no tratamento e hoje a gente consegue oferecer condições mais dignas para esse lado humano tão complexo que é a mente. Ô Jorge, a vida moderna, aí é uma questão que a gente precisa avaliar, né? Mas a vida moderna, ela tem nos trazido mais essas doenças, ela tem nos imposto mais essas condições para adoecermos mentalmente, ou hoje a gente tem maior conhecimento, mais diagnóstico disso, justamente por causa dessa evolução aí na medicina, nos tratamentos e na preparação, na capacitação desses profissionais que conseguem, então, captar isso e entender que essas doenças existem. É isso ou, justamente por uma vida moderna, a gente adoece mais mentalmente? Ter uma vida saudável é sempre um desafio, porque é difícil, é sacrificante. Se você quer ter uma vida saudável, vai depender muito da forma com a qual você vive. Como você vive, como você está vivendo. Não quer dizer que, a partir do momento que eu vou fazer um tratamento de saúde, para me reabilitar, vamos dizer, eu estou doente, aí eu faço um tratamento de saúde e eu me reabilitei. Mas o fato de que eu estou reabilitado não quer dizer que eu estou garantido que eu vou ter uma vida saudável. Porque minha vida saudável depende do quê? Da minha rotina, dos meus convívios, dos meus hábitos, dos meus pensamentos. Aí vou desdobrar um pouco das minhas leituras, dos meus exercícios, das músicas que eu escuto, dos filmes que eu assisto, das companhias que eu tenho. Esses fatores é que vão garantir, as minhas rotinas, que vão garantir a minha vida saudável. Não exatamente por ser uma vida mais moderna, mais corrida, mais... Até porque eu posso ser um cara viciado em comprar demais na internet, posso ser um cara viciado em ficar demais nas redes sociais, ou simplesmente passar finais de semana trancado dentro de casa porque eu simplesmente perdi o ânimo para fazer alguma coisa. E aí, infelizmente, consequentemente, minha saúde não vai estar caminhando junto comigo. Vai ser sempre um desafio que cabe
a própria pessoa buscar. Ninguém pode buscar saúde por outra pessoa. Eu posso auxiliar até ela melhorar. Mas a partir do momento que ela tem uma pequena melhora, ela precisa ter autonomia para conseguir caminhar sozinha. E essa autonomia vai trazer bem-estar para ela. A busca pela saúde, no fim das contas, deve se tornar um trabalho extremamente individual. Muito bem. Jorge Luiz Borges, psicólogo, e que hoje veio aqui bater esse papo conosco sobre borderline e saúde mental. Jorge, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, pessoal, que participou, mandou mensagem aqui. Tem mais perguntas, mas a gente, na medida do possível, acaba passando. Nem todas podem ser aí repassadas aos nossos convidados. Obrigado por ter vindo, viu, Jorge? Odaí, muito obrigado pela oportunidade. Acho sempre excelente esse bate-papo e acredito e espero que seja útil para as pessoas também. E quem acompanha o Jorge na rede social sabe que ele gosta de música boa, viu? Eu que sou seguidor dele na rede social. Fica a dica aí, ó. Um bom rock and roll. Não pode falar. Ajuda a saúde mental, com certeza. Música é maravilhosa. O Mais Saúde, então, fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá.